Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas em Jesus Cristo, aqui estou mais uma vez, nesse santuário natural, para gravar mais uma mensagem para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema do juízo. É um tema muito importante, talvez eu não termine hoje. Tá certo? Vamos falar do dia do juízo. Aí, obrigado pelo joinha, obrigado por se inscrever no meu canal. Daqui a pouco a gente chega a 100 inscritos. Vamos compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar com várias pessoas. Eu mantenho o desafio aí de você compartilhar com pelo menos 5 pessoas, para que a gente consiga aí. Eu conto com você, tá bom? Mas tudo isso é uma coisa que a gente tem que deixar na mão de Deus e deixar que o Espírito Santo dirija, que vai dar tudo certo. Vamos cantar, você vai cantar e... Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Vamos orar então.
Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que nos dás de estarmos juntos nesse momento de adoração e louvor e de aprendizado da Tua Palavra. Senhor, o tema é muito importante, é vasto. Precisamos de sabedoria, Senhor. Precisamos da iluminação do Espírito Santo para entender esse tema, para que ele seja relevante também para a nossa vida, a fim de colocarmos em prática em nossa caminhada contigo. Dá-nos a alegria de viver em comunhão, que o Espírito Santo transforme a nossa vida e fale conosco. Mas nesse momento, Senhor, quero te pedir uma bênção especial por cada pessoa que está enferma, seja ela do norte ou do sul do país. Muitas pessoas têm colocado pedidos de oração nos meus grupos de oração, e que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que estão atravessando um momento difícil, especialmente as famílias daqueles que estão com membros internados, pessoas internadas, pessoas da família que estão internadas com Covid, passando por um momento aí de intubação e de muita tristeza e muito sofrimento. Cuida dessas pessoas, Pai. Sare as enfermidades, cure as doenças para a honra e glória do Teu nome. E nessa hora fale conosco, queremos ouvir a Tua voz. Permite-nos, ao abrir da Tua palavra, que o Espírito Santo fale conosco. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus amigos, já leu sua Bíblia hoje? Muito importante, tá? Não importa se é um capítulo, se é um livro, se é um verso, tenha tempo com a palavra de Deus diariamente. É muito importante que você separe diariamente um tempo para Deus e o estudo da sua palavra, tá certo? É muito importante. Não existe comunhão sem a Bíblia. E a forma mais eficaz de Deus falar com você é através da palavra. Então separe um tempo diariamente para comungar com Deus, estudando a sua palavra. Eu estou aqui no meio desse paraíso natural aqui, no meio de uma floresta, perto de casa, perto daquele riacho. Eu me afastei um pouquinho porque tem muita gente hoje lá no riacho, naquela área do riacho onde eu gravei outras mensagens. Então eu vim para cá para a gente ter um momento de sossego e aprendizado da palavra. Como eu disse anteriormente, o tema de hoje é Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 8. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meus amigos, esse texto de Apocalipse, ele tem, digamos assim, tema para várias mensagens. Você pode observar que no versículo 6 fala de um evangelho eterno, um evangelho eterno. É engraçado e é interessante notar que o escritor do Apocalipse fez questão de singularizar o evangelho. Um evangelho. E esse evangelho é eterno. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, versículo 13, e este evangelho, veja, este evangelho também no singular. O que dá a entender que não existe diversos evangelhos. A boa notícia é uma só.
O que o texto está querendo dizer é que existe uma boa notícia para todos os que se assentam sobre a terra. Uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A palavra evangelho aqui, né, eterno, significa boa notícia, né? Qual é a boa notícia de Deus para todo ser humano? A boa notícia de Deus para todos nós é Jesus Cristo veio morrer pelos pecadores. Na mensagem do juízo de Deus para nós, é preciso a gente entender claramente que o juízo de Deus está pautado na cruz. Lembra de João capítulo 3? Vamos ler novamente João capítulo 3, versículos 16 a 22. João capítulo 3, veja. João capítulo 3, versículos 16 em diante, 16 a 21. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que Deus enviou a luz ao mundo, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Jesus Cristo. A luz veio ao mundo. A palavra de Deus veio ao mundo. E Jesus Cristo é a palavra, João capítulo 1, versículo 2 e 3. Né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Verbo é a palavra de Deus. Veja, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, começa dizendo que Deus enviou um anjo com um evangelho eterno, uma boa notícia. E a boa notícia é: Deus enviou o seu Filho como propiciação para salvar os pecadores. Versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que suas obras não sejam arguídas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Isaías capítulo 26, versículo 12, diz que as obras dos justos, Deus as realiza por eles. É a mesma coisa que João está dizendo em João 3, 21. Os justos, eles não praticam obras para se salvar, mas eles andam com Deus, eles andam na luz. Então o Espírito Santo realiza neles o querer e o efetuar. Ou seja, todas as nossas obras, Deus as realiza por nós. Ou seja, é o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo em nós, que nos leva a praticar boas obras. Porque nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9, diz que nós somos filhos de Deus. E se alguém não é filho de Deus, então esse não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não pertence a Deus. Mas os temas do Espírito Santo ainda não vieram ainda, não estão prontos para a gente apresentar para vocês, porque vai ser uma sequência de 40 temas e eu quero apresentar em 40 dias seguidos. Então tenho que me preparar, já estou jejuando para isso, tá certo? E quero que você continue orando por mim, orando pela minha família, orando pela minha mãe, para que a gente tenha a sabedoria de Deus para apresentar isso para vocês de forma espiritual e que a gente realmente seja transformado pela mensagem do Espírito Santo. Mas vamos voltar para Apocalipse. Você viu lá que João 3, 16 a 21, é uma boa notícia.
O juízo de Deus não é uma notícia ruim. O juízo de Deus é a melhor notícia que Deus poderia trazer ao ser humano. Deus precisa julgar. Então o anjo aparece dizendo que existe um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Todas as pessoas precisam ouvir que Deus tem uma boa notícia para a nossa terra. Ei, olha para mim. Você se lembra da mensagem número 1 do juízo? Quando eu falei que muita gente pensa que Deus é um Deus arbitrário lá no Velho Testamento, que Deus está só preocupado em castigar, que Deus se arrependeu, então durante 4.000 anos Deus se preocupou em só punir o ser humano. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que o povo diz que é um livro misterioso e que um livro que se espremer sai sangue. Não, meus amigos, o Apocalipse está dizendo que tem uma boa notícia para os habitantes da terra. E a boa notícia é que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos pecados. Todo ser humano é convidado por Deus para ser salvo. Se você não assistiu à última mensagem do Juízo 2, assista. A mensagem do juízo é que Deus enviou seu Filho e o livro da vida foi aberto. Você foi gravado nas palmas das mãos de Jesus Cristo. E a salvação de Deus aconteceu antes de haver pecado. Deus escolheu Jesus Cristo como sacrifício pelos meus pecados, pelos teus pecados. Essa é a maior e mais bela notícia que o universo precisa, que nós precisamos, que nós pecadores precisamos. Deus amou você, Deus me amou e enviou Jesus Cristo como sacrifício pelos meus pecados. Ah, meus amigos, o Apocalipse começa dizendo que Deus tem uma boa notícia para nós. A boa notícia é que em Jesus Cristo todos podemos ser salvos. Aí no versículo 7 diz: temei a Deus, dai-lhe glória. Eu comecei essa série do juízo lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. E lá está escrito que o resumo de tudo é, a suma de tudo é, a conclusão de todas as coisas é. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que você tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Apocalipse diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adore aquele que fez todas as coisas. Percebe que a lei de Deus está presente em Eclesiastes. A lei de Deus está presente no Apocalipse. E aí a gente volta à questão aqui do temor a Deus. A gente volta aqui na questão do temor a Deus. Mais uma vez, o livro do Apocalipse, junto com o livro de Eclesiastes, mostra que temer a Deus não tem nada a ver com a ideia de temer a Deus, de ter medo de Deus. Mas a ideia é reconhecê-lo como Senhor, reconhecê-lo como soberano, reconhecê-lo como Criador, reconhecê-lo como Pai,
reconhecê-lo como governador, como rei da sua vida. Adore aquele que é o Criador de todas as coisas, porque é chegada a hora do seu juízo. Aqui acrescenta a questão de glorificar a Deus. Como eu disse, esse texto do Apocalipse, ele tem espaço para muita conversa, para a gente explanar muita coisa. Então eu não vou esgotar o tema todo hoje. Eu vou ficar aqui com a ideia do Evangelho Eterno, no versículo 6. Por que o Evangelho Eterno? Porque nessa questão do juízo, o primeiro a ser julgado é Deus. O primeiro a ser julgado é Deus. Lembra na mensagem do juízo, parte 1, quando eu falei lá que Jesus Cristo na cruz, quando ele bradou, está consumado, ali aconteceu o juízo de Deus. Durante 4.000 anos, o universo ficou com a grande pergunta: Deus é justo? Porque Deus expulsou Satanás e os anjos do céu. Porque Deus expulsou Adão e Eva do paraíso só porque eles comeram de uma fruta. E Satanás foi expulso do céu porque se recusou a se ajoelhar diante de Jesus Cristo. Se achou bom demais, perfeito demais, não é? Justo demais, então disse que não se ajoelharia diante de Jesus Cristo. Se você ler Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, houve guerra no céu. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, está escrito: houve guerra ou peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o sedutor do mundo todo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então qual foi a guerra no céu? Não foi guerra de espadas, de um bater no outro, matar o outro. Não houve nada disso. A guerra era intelectual. A guerra era pela palavra. A palavra de Deus é justa, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é boa, a lei é santa, justa e boa. Ou Deus criou leis arbitrárias num lugar perfeito, onde todo mundo era perfeito e não precisava de leis. Era o argumento de Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Então o argumento dele é: nós vivemos num mundo perfeito, num lugar puro, num lugar santo, então nós não precisamos de leis. Isso lembra alguma coisa a você? Lembra alguma coisa a você? Não? Qual é o argumento moderno das pessoas em relação à lei de Deus, especialmente o sábado? Ah, Deus mudou a lei. A lei foi cravada na cruz. Nós não precisamos de lei. O fim da lei é Jesus Cristo. E usamos até a Bíblia, né? Porque está escrito em Romanos capítulo 13, de fato, que o fim da lei é Cristo. Mas que fim é esse? A utilidade da lei, a validade da lei cessou com a cruz? Então, na cruz do Calvário, a boa notícia é: Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Porque a lei não pode ser mudada. Então, a boa notícia é: Deus morre pelo pecador, para justificar a Deus e a lei. Então, o juízo, o dia do juízo para Deus foi o dia que Jesus Cristo morreu. Se você ler
em João capítulo 13, Jesus Cristo disse que o príncipe desse mundo também estava sendo julgado. A hora das trevas havia chegado. João fala que João capítulo 13, versículo 31. Quando ele saiu, Jesus Cristo disse, quando Judas saiu para negar a Jesus Cristo, para entregar Jesus Cristo aos fariseus, Jesus Cristo disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado, também Deus glorificará nele mesmo, glorificá-lo-á imediatamente. Meus queridos, o livro de João diz que Deus estava sendo glorificado na morte de Jesus Cristo. A palavra glorificado aqui, e dai glória lá em Apocalipse, é, na verdade, justificar os atos de Deus. Se você ler Apocalipse capítulo 15, diz que Deus é justo em todos os seus caminhos. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão perante ti, porque todos os teus atos de justiça foram manifestos. Como é que é? É isso mesmo que você está ouvindo. A cruz do Calvário, antes de salvar o pecador, antes de justificar o pecador, ela foi para glorificar, para justificar o nome de Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus, a bondade e o amor de Deus. O dia do juízo para Deus, diante de todo o universo, foi quando Jesus Cristo se pendurou na cruz, para provar ao universo que o diabo estava errado, que Satanás errou ao levar os anjos a pecarem no céu. Satanás errou ao levar Adão e Eva à transgressão. Satanás errou. E para piorar, ele nunca se arrependeu. Então a cruz, quando Jesus Cristo brada na cruz, está consumado. João capítulo 20. Quando Jesus Cristo brada na cruz. João capítulo 20. Quando Jesus Cristo dá o brado na cruz. Ele diz, a partir do versículo 31, né? Não, é a morte de Jesus Cristo, verso 28 a 30. Depois, vendo Jesus Cristo que tudo estava consumado, a obra da justificação de Deus, a obra de glorificar a Deus em seu corpo, na sua vida, na sua obediência, estava completa. Para cumprir a Escritura, ele disse, estou com sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando no caniço os sopros chegaram-lhe à boca. Quando Jesus Cristo tomou o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, morreu. Naquele momento, Deus estava sendo julgado e justificado. Ou seja, Deus estava sendo glorificado. A hora do juízo de Deus havia chegado. E o universo
pôde justificar e glorificar a Deus. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 15, diz que Deus é perfeito em todas as suas obras. Apocalipse 15, versículo 4. Quem não temerá o teu nome e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo, pois todas as nações virão e adorarão diante da tua face, porque todos os teus atos de justiça foram manifestos. A justiça de Deus se manifestou na morte de Jesus Cristo, provando ao universo e a cada pecador que Deus é amor, que sua lei é santa, justa e boa. A hora do juízo de Deus foi no Calvário. E também foi a hora de Satanás. Satanás percebeu ali no Calvário, quando as trevas cobriram a terra, ele percebeu que sua obra de pecado, de engano, havia chegado ao fim. Mas, Renivaldo, então por que Deus não puniu Satanás ainda? Porque eu e você ainda tem dúvidas em relação à destruição final de Satanás. Mateus capítulo 24, versículo 42, Deus diz que o fogo do inferno, ou o lago que arde com fogo e enxofre, foi preparado só para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 24, verso 42. Ou é 25:42? Deixa eu ver, acho que é 25:42. Vejam. Então dirá o rei também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas o texto está dizendo que os ímpios também irão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o fogo eterno. E por causa disso, e por causa de vários outros juízos que Deus aplicou na terra no Velho Testamento, então muitos de nós ainda justificam Satanás, dizendo que ele no fundo não é tão mal, que ele errou no céu, é verdade, e Deus foi duro demais com ele ao expulsá-lo do céu. E ele espalhou essa mentira por todo o universo. Ele espalhou essa mentira para Adão e Eva. Inclusive, quando ele disse para Eva que ela não morreria, ele levou Eva a negar a palavra de Deus. E levou Eva a buscar felicidade na desobediência. Então, durante 4.000 anos, a história do pecado se desenrolou na terra. E o universo inteiro ficou observando, porque o ser humano, em vários momentos, realmente se tornou muito mal. Se você ler Gênesis capítulo 6, versículo 2, cerca de 1000 anos da criação, ou da entrada do pecado, cerca de entre 1500 a 1800 anos da existência do pecado, Deus concluiu do ser humano. Veja a conclusão que Deus chegou do ser humano. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1 e 2. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas elas mais lhe agradaram.
Veja, a prostituição, poligamia, estupro, sequestro de mulheres. Está aqui, ó, Gênesis capítulo 6. E aí Deus disse, a conclusão que Deus chegou desse estado do homem foi: o Espírito Santo não viverá para sempre no homem. Você vai gostar da série O Espírito Santo, porque essa mensagem aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, Deus dizendo que o Espírito Santo mora no homem. Está dizendo aqui, ó, o Senhor disse, o Espírito Santo não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. No versículo 3 em diante, versículo 5 diz: viu o Senhor a maldade do homem, que essa havia se multiplicado na terra, e era contínuo o mal, e todos os desígnios do coração do homem só tendia para o mal. Então, todas as vezes que nós escolhemos o errado, nós condenamos Deus. Todas as vezes que nós transgredimos a lei, nós justificamos o mal, justificamos o diabo. Então, durante 4.000 anos, o universo ficou com a interrogação atrás da orelha. E aí, Deus é justo? Porque o ser humano é mau. Ele não consegue obedecer à lei. Aí Deus mostra, em todo o enredo da Bíblia, aí Deus mostra os dois lados. Por isso que os personagens da Bíblia, deixados por Deus na Bíblia, personagens como Balaão, personagens como Davi, personagens como Sansão, personagens, seres humanos falhos, mas que lutaram com sua natureza carnal para viver uma vida de obediência. Fracassaram, alguns fracassaram, é verdade. Mas a verdade é que havia no coração do ser humano o desejo de fazer o certo. Embora muitos não reconhecessem o errado. Assista meus vídeos, Tem Misericórdia de Mim 1 e 2, você vai entender essa mensagem. Quando muitas vezes nós estamos tão obcecados pelo certo, que esquecemos da nossa natureza que gosta do errado. Então eu preciso ver que nada em mim é bom. E aí o ser humano fica com essa justificativa própria, dizendo: eu sou bom, eu não faço nada de errado. Então Deus é errado. Quando eu justifico o erro, eu condeno a Deus. Duas coisas aconteceram. Satanás estava sendo colocado em xeque com a sua acusação de que Deus é injusto. E Deus estava sendo colocado na balança para ser julgado pelos seus atos de justiça, desde que ele criou o universo e os seres humanos. Deus estava sendo glorificado na morte de Jesus Cristo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O nosso juízo é em outro tempo. Atos dos Apóstolos. Talvez não dê tempo eu trabalhar isso hoje, mas eu vou mostrar para vocês que existe a hora do juízo de Deus e a hora do nosso juízo. Tá? Não vai dar para trabalhar realmente hoje, não vai dar para trabalhar, porque eu não quero deixar essa mensagem muito longa. Mas veja Atos dos Apóstolos, capítulo 17, está escrito assim, versículo 29 até o 31. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e engenharia e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens, em todas as partes, para que se arrependam. Uma das coisas que Satanás nunca
fez. Ele nunca se arrependeu de sua rebelião no céu e de sua rebelião no Éden. Ele nunca se arrependeu. Versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, diante de todos, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então a morte de Jesus Cristo na cruz justifica a Deus e a sua lei. No dia que Jesus Cristo morreu, no ano 31, Jesus Cristo glorifica a Deus. João capítulo 20, Deus é glorificado no Filho e Satanás é condenado para sempre. Deus é justificado, Satanás é condenado. E o juízo é esse, e o julgamento de Deus é este, que a luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O coração do homem é mau continuamente. E na cruz, você observa na cruz que existe uma coisa muito interessante para nós, um aprendizado perfeito na cruz. De um lado está Dimas, do outro lado está Josué. A Bíblia não fala o nome dele, mas eu o chamo de Josué. Ironicamente, Josué é um tipo de Jesus Cristo, né? José, Jesus, Yehoshua, né? Josué. Dimas e Josué. E no meio está Deus, sendo pesado na balança. Dimas olha para o seu companheiro e diz: meu amigo, por que você está falando mal desse homem que está sendo morto aqui? Ele é inocente. Ele não cometeu nenhuma injustiça. Observe o texto de João, o diálogo de Dimas com Josué. Dimas diz para Josué: Josué, nós com justiça estamos sendo punidos porque nós pecamos, nós transgredimos a lei. Mas este não cometeu pecado nenhum, ele é inocente, ele não cometeu nenhuma injustiça. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. E ele, nessa confissão de arrependimento, ele olha para Deus no Calvário, ele olha para Jesus Cristo e ele o reconhece como Deus, ele o reconhece como Senhor, ele o reconhece como seu Salvador, como seu Redentor. E ele olha para Jesus Cristo e diz: lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino, ele reconhece Jesus como Rei. Lembra do juízo 2, do juízo 1? Será salvo todo aquele que escolher Deus como Rei. E Dimas olha para Jesus Cristo e diz: você é inocente. Você não merece o que está acontecendo com você. Você está sendo punido injustamente. Você não praticou nenhuma injustiça para estar sendo punido. Ele olha para Josué e diz: nós com justiça estamos sendo punidos. Nós merecemos morrer. Mas ele olha para Jesus Cristo e diz: lembra-te de mim. Essa é a maior confissão de arrependimento da história. Significando que não há momento certo para você se arrepender ou para você se entregar a Jesus Cristo. Não, o momento é agora. Hoje, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas entregue-se a Deus, porque Deus está chamando você para ser salvo, e a hora do juízo de Deus no Calvário foi para justificar o próprio Deus e a lei. E Dimas justifica a Jesus Cristo. Dimas diz que ele era inocente, Dimas diz que ele estava morrendo
de modo injusto, ele não praticou nenhuma injustiça, mas ele, Dimas, ele merecia morrer. Mas do outro lado está Josué, que zomba da cruz, que zomba de Jesus Cristo e usado por Satanás. Satanás que no momento de desespero, num grito de desespero, ele diz: Jesus Cristo, desça da cruz para que eu creia que você é justo. Creia na lei, para que eu creia que eu errei no céu, que eu errei na terra. Depois de 4.000 anos, ele ainda pede um sinal a Jesus Cristo, e o sinal era: desça da cruz, desista de salvar o ser humano. Desista de redimir o pecador. Desista de Dimas. Desista daqueles que se arrependem para a salvação. Mas Jesus Cristo, ele não olha para Dimas, ele olha para a turba zombeteira, porque junto com Josué está uma turba zombeteira embaixo, dizendo: ele salvou os outros, agora salve-se a si mesmo, desça da cruz para que a gente acredite nele. Era Satanás no grito de desespero, no grito final, no último suspiro do desespero da sua luta para vencer a Deus, para mostrar que Deus é injusto, que Deus estava errado ao criar leis no céu e leis no Éden. Ele estava pedindo para Jesus Cristo descer da cruz. Tom de zombaria, de sarcasmo, de justificação própria. Assista a mensagem, ela tem misericórdia de mim 1 e 2, você vai entender isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que o coração do homem é mau continuamente. Então na cruz aconteceu a hora do juízo de Deus e a hora do juízo de Satanás. Mas por que também é a minha hora? Porque ninguém será salvo sem ter um encontro com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ninguém. Jesus Cristo disse em João capítulo 13 que quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia as pessoas a ele. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu vou parar por aqui. Nós vamos voltar a Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 a 8, para uma segunda parte desse tema da hora do juízo, porque nós vamos juntar com Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 29 a 31. A nossa hora do juízo é diferente da hora do juízo de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Na cruz, o ápice do juízo de Deus. Deus estava sendo condenado ou justificado. E Jesus Cristo disse que Deus foi glorificado. Apocalipse capítulo 15, versículo 4 diz que Deus é justo em todas as suas obras. Por isso todo ser humano, salvos e perdidos, se dobrará e adorará a Deus, reconhecendo que Ele é justo em todos os seus caminhos, em todos os seus atos de justiça. A própria morte de Jesus Cristo foi o maior ato de justiça de Deus pelo pecador e pelo universo, para justificar a lei e justificar a Deus. O livro de Isaías fala, capítulo 8, fala da justiça da lei,
que Deus justifica a lei. Justifique a lei no coração do ser humano. Como é que a lei pode ser justa? O livro de Hebreus, se você ler o livro de Hebreus, não vou explicar o livro de Hebreus hoje, porque é muita coisa, mas o livro de Hebreus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi pela lei. Romanos capítulo 3, versículo 20 a 24, diz que Jesus Cristo veio para que o homem, sem os méritos da lei, que ele não consegue obedecer, seja justificado por ele. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. A vida eterna. Então Deus, eu costumo dizer que Deus matou Jesus Cristo na cruz para justificar a lei e justificar o seu caráter, que é amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E o amor de Deus permitiu a morte de Jesus Cristo para provar ao universo que Satanás estava errado ao dizer que Deus não era, que Deus era injusto, que Deus é arbitrário, vingativo e mau. E quando você olha para Deus como um ser arbitrário e mau, você justifica o diabo. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. E que nós possamos nos achegar ao Calvário para glorificar a Deus. Você vai dizer quem é você. Você vai estar com o grupo de Dimas ou você vai estar com o grupo de Josué? De que lado você vai estar? De um lado está Josué dizendo que Deus era injusto, porque ele estava sofrendo, porque ele estava sendo punido pelos seus erros. Do outro lado está Dimas dizendo que Deus é justo, as leis de Deus são justas, eu é que mereço morrer. Jesus Cristo é inocente, não praticou nenhuma injustiça. De que lado você vai estar? A que grupo você vai pertencer? O grupo dos salvos? O grupo dos justos no juízo? Justificados no juízo? Salvos no juízo? Ou grupos dos condenados porque rejeitou a luz? Percebe? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más. Grupo de Josué. Mas os que praticam a verdade se aproximam da luz porque suas obras são feitas em Deus. João capítulo 3, versículo 21. Em que grupo você vai estar? Minha oração por você nessa hora é que você esteja no grupo dos salvos, que abrigam o amor de Deus em seu coração e o arrependimento para a salvação. Satanás nunca se arrependeu. Por isso, no Calvário, ele foi condenado para sempre. Porque ele não tem em seu coração nenhum desejo de arrependimento. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Coloque em mim o desejo do arrependimento diariamente, Senhor. Deve ser a sua oração, deve ser a minha oração. E a cruz deve ser a base desse arrependimento, porque a lei é santa, justa e boa. Deus não cometeu nenhuma injustiça ao criar leis no céu e no Éden. E ele matou o cordeiro no Éden para vestir Adão e Eva da sua justiça. E ele matou Jesus Cristo na cruz para justificar você e a mim. Não quer você hoje se revestir da justiça de Jesus Cristo? Não quer você se revestir da luz, andar na luz? Ore comigo. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela cruz. Muito obrigado pela morte de Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, porque a cruz mostra que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e em todas as suas obras. A cruz mostra que a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 119, verso 142 diz que a lei do Senhor é pura. A lei do Senhor é a verdade, todos os mandamentos do Senhor são verdade e justiça. Ah, meu Deus, obrigado pela cruz, porque na cruz o Senhor justifica a lei, o Senhor justificou a si mesmo, o Senhor justificou a cada um de nós. Que não conseguimos obedecer a lei, mas escondidos em Jesus Cristo, podemos viver uma vida santa e de obediência à Tua palavra, porque a Tua lei é cravada em nosso coração. Dá-nos a Tua bênção, Pai, purifica-nos do mal. Dá-nos a semente do arrependimento diariamente. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.